Espectro de ideias. Existem nomes que ecoam através dos corredores do tempo. Nomes sussurrados em cantos escuros, cujas palavras deram forma aos nossos pesadelos mais profundos. Em cada episódio, abrimos um volume proibido desta biblioteca para dissecar a mente de um mestre do horror. Bem-vindos ao Recomendações do Espectro. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Com essa simples frase, um autor recluso de Providence, Rhode Island, não apenas definiu o terror, mas o expandiu para as estrelas. Ele nos ensinou que nossos maiores medos não estão em fantasmas ou demônios, mas, na verdade, fria e indiferente do cosmos. Hoje, em Recomendações do Espectro, abrimos o Grimório Profano de Howard Phillips Lovecraft. Para entender Lovecraft, é preciso entender sua filosofia, o cosmicismo, a ideia de que não há propósito divino e que a humanidade é uma poeira cósmica, um acidente insignificante em um universo vasto e indiferente, habitado por seres antigos e incompreensíveis. O terror de Lovecraft não vem do mal, mas da indiferença. Suas criaturas, como o grande Cthulhu, não são más. Elas são tão superiores a nós que nossa existência é irrelevante. Se Cthulhu nos esmaga, é como um homem que pisa em uma formiga sem perceber. E esse é o verdadeiro horror, a nossa completa e total insignificância. Para entrar no universo de Lovecraft, 3 contos são a porta de entrada perfeita para a loucura. 1. O chamado de Cthulhu. A introdução perfeita ao seu mito. Uma investigação que revela um culto global e uma entidade adormecida que assombra os sonhos da humanidade. 2. A Sombra de Innsmouth. Uma obra-prima de paranoia e horror corporal. Um homem visita uma cidade portuária decadente e descobre o segredo híbrido e aterrorizante de seus habitantes. 3. A Cor que Caiu do Espaço. O horror cósmico em sua forma mais pura. Um meteorito cai em uma fazenda e libera uma cor indescritível. Uma entidade que não pode ser compreendida, apenas observada, enquanto consome toda a vida ao seu redor. Você já olhou para as estrelas e sentiu um arrepio, uma sensação de que algo antigo te observava de volta? Se você busca um terror que vai além do susto e questiona sua própria realidade, deixe seu like e se inscreva, porque a loucura é apenas o primeiro passo. Lovecraft morreu na pobreza e no anonimato, mas seu legado é imortal. Ele criou um universo compartilhado, o Cthulhu Mythos, que outros escritores continuaram a expandir. Sua influência está em toda parte, nos livros, no cinema e principalmente nos videogames, que conseguem simular a sensação de explorar mundos e enfrentar horrores indescritíveis. Ler Lovecraft é aceitar um convite para a insanidade. É entender que o conhecimento nem sempre liberta, às vezes ele aprisiona. É aprender a temer não o escuro, mas o que se esconde na luz das estrelas. Ele nos deu um presente terrível e maravilhoso, a percepção de que o universo é muito maior, mais antigo e infinitamente mais estranho do que nossa vã filosofia pode imaginar. A Cor que Caiu do Espaço, por H.P. Lovecraft. A oeste de Arkham, as colinas se erguem selvagens, e há vales com bosques profundos que nenhum machado jamais desbastou. Há desfiladeiros escuros e estreitos onde as árvores se inclinam de forma grotesca e onde riachos finos correm sem nunca terem conhecido a luz do sol. Nas encostas mais acessíveis, há antigas fazendas, com suas casas de pedra e musgo, meditando para sempre sobre os segredos da Nova Inglaterra. Mas todas elas estão agora vazias, com as largas chaminés desmoronando e as paredes arqueadas sobre telhados de 2 águas. As outras casas desapareceram, comidas pelo tempo. Apenas as adegas forradas de pedra permanecem, como cicatrizes na paisagem,
e a chaminé de tijolos desmoronada se projeta de um monte de silvas que os habitantes locais chamam de charneca maldita. Não há vida selvagem para além das lebres assustadas e das aves do pântano. O lugar é silencioso, e os poucos que ousam visitá-lo sentem uma opressão que os faz fugir. A razão pela qual o lugar é tão desolado não é algo que se possa explicar facilmente. Os antigos moradores contam histórias dos dias estranhos, e os mais velhos se lembram de como tudo começou. Foi na década de 80 do século passado. Um agrimensor de Boston que trabalhava no projeto de um novo reservatório encontrou a charneca. Ele viu uma área de cinza cinzenta de uns 5 acres no fundo do vale, onde nada crescia. A vegetação ao redor era luxuriante, mas naquele trecho, apenas uma poeira fina e cinzenta cobria o chão. O agrimensor, um jovem chamado Pierce, fez perguntas nas vilejas vizinhas. As pessoas de Arkham eram reticentes, mas um velho chamado M. Pierce, que vivia na beira da floresta, contou-lhe a história. M. era o único que ainda vivia perto da charneca, e sua mente, embora um pouco abalada, guardava as memórias dos dias estranhos. Tudo começou, disse M., com um meteorito. Ele caiu na terra de Nahum Gardner, que vivia na fazenda ao lado da charneca. Nahum era um homem simples, trabalhador, com sua esposa e 3 filhos. Certa noite, em junho de 1882, um objeto flamejante cruzou o céu e caiu com um estrondo nas terras de Nahum. Na manhã seguinte, Nahum e um dos seus filhos foram ver. Encontraram um buraco no chão e, no fundo, uma massa rochosa ainda quente, com uma cor estranha, quase iridescente. Cientistas da Universidade Miskatonic vieram examinar o meteorito. Eles tentaram levar um pedaço, mas a rocha era estranhamente quebradiça e, ao mesmo tempo, resistente a qualquer ferramenta. Eles notaram que a cor do meteorito parecia mudar sob a luz. Uma cor que não pertencia a nenhum espectro conhecido. O meteorito começou a encolher. Cada dia estava menor. E então, uma noite, durante uma tempestade, ele foi atingido por vários raios e desapareceu completamente, deixando apenas o buraco vazio. Foi então que as coisas estranhas começaram. A vegetação ao redor do poço começou a crescer de forma anormal, com cores vibrantes e doentias. As frutas da fazenda de Nahum cresciam enormes, mas tinham um gosto amargo e intragável. Os animais da fazenda começaram a adoecer. Os cavalos enlouqueceram. As vacas davam um leite azulado e ralo. E a cor que estava no meteorito, começou a aparecer em outros lugares. À noite, a vegetação brilhava com uma luz fantasmagórica, uma cor que não era verde, nem púrpura, nem azul, mas algo indescritível, vindo de outro lugar. A família Gardner começou a mudar. A esposa de Nahum enlouqueceu primeiro. Ela gritava sobre coisas no ar e teve que ser trancada no sótão. Depois, um dos filhos, Tadeus, também perdeu a razão. Ele dizia que via a cor se movendo nas sombras, rastejando pelo chão. Ele morreu em seu quarto, o corpo cinza e quebradiço. Nahum, desesperado, recusava-se a deixar sua terra. Ele via a cor se espalhando, contaminando a água do poço, envenenando tudo. Ele dizia a M que algo vivia no poço, algo que não era uma criatura, mas uma influência, uma cor viva que se alimentava da vida. M foi o último a ver Nahum vivo. Ele o encontrou em sua casa, o corpo quase desintegrado, murmurando sobre a cor. Ela queima, está sugando a vida, está em toda parte, no poço. E então ele se desfez em um pó cinzento. M fugiu aterrorizado. Quando olhou para trás, viu a casa dos Gardner sendo consumida por uma luz pálida e doentia. E do poço, uma coluna daquela cor indescritível subiu aos céus como um pilar de luz profana
e desapareceu entre as estrelas. Desde então, nada mais cresceu naquele lugar. Apenas a poeira cinzenta, a charneca maldita, permanece como testemunho do que caiu do espaço. Uma cor que não pertencia a este mundo e que, depois de se alimentar, voltou para o abismo de onde veio, deixando para trás apenas a desolação e o silêncio. Espectro de ideias.